Paz do Senhor, meus amados irmãos da criação. Estou vos tratando como irmãos, mas da criação, porque todos somos criados. Em se tratando de irmãos da fé, então aí exige outros conceitos, que não é o caso de eu tratar deles aqui agora. Mas neste vídeo que eu vou fazer para o Brasil e o mundo, eu vou dividi-lo em 3 partes, porque é uma mensagem muito importante. Esta mensagem fala das 7 taças da ira de Deus. 7 taças da ira de Deus, que serão derramadas sobre os moradores da terra, que somos nós. Então, Deus se ira, sim, e tem como complemento, isso aqui está no livro de Apocalipse, capítulo 16, do verso 1 ao verso 21, que tem como correspondente, como complemento, São Mateus 24, do verso 29 ao verso 35. Então, tudo que eu vos falar está baseado nesses 2 livros. São mensagens verdadeiras, mensagens de Jesus. E quero vos advertir de que a palavra de Deus é a verdade. Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir 37, a partir do verso... Bom, diz que haveria tempos em que lá no rio, lá em Israel, ali onde é o Mar Morto, a região do Mar Morto, no próprio Mar Morto, lá não o sal é tão denso que uma pessoa deita-se na água e ele não afunda, de tão denso que é o sal. Como é que uma água dessa situação pode ter vida? Então, lá Ezequiel profetizou que haveria um tempo em que ali iria ter ali peixes. E agora, recentemente, foi descoberto que lá já tem cardume de peixe andando por sobre aquelas águas, quer dizer, voltou à vida. Só estou dizendo isso aqui para vocês, porque tem que se configurar que a palavra é a verdade. Não dá erro na palavra de Deus. Nunca houve, nem há. Tudo que a palavra de Deus falar vai acontecer. Não tem como não acontecer. Então, o que eu vou vos falar nesta noite, nesse dia e nesta live, também são verdades que um dia irão acontecer. E eu dei a essa mensagem o tema de as 7 taças da ira de Deus, que estão configurados. Não é que eu dei o tema, eu tirei dali, do Apocalipse capítulo 16, verso 1 a 21, e São Mateus 24, do verso 29 ao verso 35. E quero dizer a você, meu amado irmão, que isso aqui que eu vou lhe falar hoje vai acontecer. Você que está aí no conforto do seu lar, está desfrutando das suas riquezas, do seu bem-estar. Saiba que este mundo hoje esse mundo está assim. Mas antes da volta de Jesus, acontecerão tudo aquilo que eu vou ler para você a partir de agora. Já que você está congregando numa igreja, vamos assim chamar de igreja, mas um ajuntamento de pessoas, seria a palavra certa, porque a igreja é o corpo de Cristo. E para ser o corpo de Cristo, a igreja tem que preencher determinados requisitos bíblicos que, longe estar da sua igreja onde você está congregando, preencher esses tais requisitos. São 3, basicamente são 3. É o batismo, é a Santa Ceia e a santificação. Esses 3 requisitos
Não é que eles te levam para o céu. Não, não. Você tem que ter uma vida ilibada, uma vida condizente com a palavra de Deus, sem essas mexeriquices, sem prostituição, sem vícios, sem roubalheira, sem engano, sem mentiras. Então, é uma série de coisas que você tem que preencher como ser humano para você adquirir a situação de preenchendo esses 3 requisitos que eu vou lhe dizer. Aí você preenche a chamada Igreja de Cristo, aquela que está lá no capítulo 5, verso 27 e 28 do livro da Carta aos Efésios. Lá está escrito: Igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, mas santa e irrepreensível. Ou seja, ela é indigna de ser repreendida, porque ela é uma igreja que preenche as condições do juízo de Deus, que são os mandamentos. Então, uma vez preenchido essas condições, você preenche a qualidade da igreja de Deus. Porquanto esta igreja que você está congregando é um ajuntamento de pessoas. Tem hipocrisia, tem mentira, tem enganação, tem tapiação, tem adultério, tem roubalheira. O caixa desta igreja comumente é assaltado pelos líderes que lideram a sua igreja. Então isso é igreja, isso é um ajuntamento de pessoas e muitas vezes hipócritas, porque o hipócrita é aquele que diz uma coisa pensando em outra. Na verdade ele pratica outra, mas diz uma coisa que possa agradar aos ouvidos das pessoas. Você quer alguém mais hipócrita do que um político que fala tudo aquilo que o povão quer ouvir? Ele vai dizer aquilo que todo mundo aí está ávido por ouvir, mas que, na verdade, quando assentado na cadeira de presidente, ou na cadeira de deputado, ou de senador, ou de governador, de vereador, de deputados estaduais, federais, estaduais, eles fazem outra coisa totalmente diferente e se ajuntam um grupo de pessoas combinadas antecipadamente, antes de enganar você, já houveram combinado, para que quando chegasse aí, fazerem tudo ao contrário daquilo que disseram para o povão, que somos nós. Isso é hipocrisia. A igreja também, onde você está congregando, ela é cheia de hipocrisia. Lá no púlpito fala-se uma coisa e, na realidade, pratica-se outra. Então, eu estou chamando de igreja porque tem 4 paredes e tem um nome de igreja. Mas não estou falando de igreja na acepção da palavra de Cristo. Na acepção da palavra de Jesus, igreja é aquela que eu acabei de dizer para você, que ela era caracterizada na pessoa dos apóstolos, dos discípulos lá do passado, dos anos 33 até por volta do 1º e 2º século, ainda existia, lá no final do 2º século, do 1º século, ainda existia a sombra de uma igreja. E esses homens que estou lhe falando, eles pagaram a fé deles, a retribuição da fé deles, por se oporem às coisas do mundo, foi realmente a morte. Eles morreram de várias maneiras. Você já leu lá em Hebreus capítulo 11? Aqueles eram os nossos irmãos do passado. Aquilo que está escrito ali eram os nossos irmãos do passado. Morreram todos. Os apóstolos, só morreu um de morte natural, que foi João do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse. Este morreu de morte natural. Os demais, todos eles, morreram de morte estúpida, porque apregoaram e pregaram contra o pecado e a imundícia do mundo. Imagine hoje se você se levantar e denunciar de Macedo, e denunciar o homem do chapéu, que é o Valdemiro, e denunciar o homem lá do Rio de Janeiro, que é o Silas, e denunciar o homem da igreja, não é universal, Internacional da Graça, e denunciar tantos outros. Vai se levantar e vai falar contra os homens da Assembleia de Deus, e você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai para o ostracismo,
vão colocar você no ostracismo. Você vai ser aquela pessoa apontada com o dedo como pessoas não gratas, porque você vai denunciar o quê? Olha, saiu agora recentemente que o Valdemiro, que é um homem de 50 e poucos anos, ainda não tem 60, há pouco tempo ele vive lá na roça, no estado de Minas Gerais, hoje ele é dono de 450 milhões, tem um patrimônio de 450 milhões de reais. Onde esse homem adquiriu isso? Na indústria da fé, explorando a fé dos incautos, dos ingênuos. Ingênuos são aquelas pessoas que acreditam em tudo, incautos são as pessoas que não têm conhecimento de nada. Você imagina se um boi tivesse o conhecimento, a força que ele tem, e 3 fios de arame impede ele de beber água e ele morre de sede, porque a água está do outro lado. E que tem 3 fios de arame e ele olha para aqueles fios e não consegue passar para o outro lado. Com a força que tem, se ele enfrentasse os fios, ele arrebentaria e passaria para o outro lado e ia beber água e não morrer de sede. Mas ele morre de sede porque ele falta raciocínio. Esse é um incauto que não tem raciocínio, que não imagina como é que um homem desse, que era pobre há pouco tempo no estado de Minas Gerais, e que a gente não sabe se ele ganhou uns 3 ou 4 prêmios da Mega Sena. Eu mesmo não sei, que eu não me envolvo com isso, mas não fiquei sabendo pelos noticiários do Brasil. E esse homem hoje é dono, tem um patrimônio, é o segundo pastor mais rico do Brasil. Na frente dele tem Edir Macedo. Ele com 450 milhões de reais. E há pouco tempo, ele mesmo fala, eu comi angu no estado de Minas Gerais. Como é que ele chegou a esse ponto? Explorou a indústria chamada indústria da fé. Um homem como eu, com o meu conhecimento, com a sabedoria que eu adquiri de Deus, e os conhecimentos seculares que eu tenho, jamais eu serei levado ao púlpito por um homem desse aí. Mas por quê? Eu tenho conhecimento. Eu sei que é hipócrita. Eu sei que é enganador. Eu sei quem é mentiroso. Eu sei quem está aplicando a fé para adquirir bens materiais, como se este e outros tantos fossem viver aqui no mundo, na terra, eternamente. Não, todos nós morreremos. Quem não morreu jovem e chegar na idade adulta, vai morrer de velho. Ainda que ature 100 anos, 120 anos, que é o máximo que eu já ouvi dizer aqui no Brasil, que tem alguém, ele vai morrer. Então, tudo que ele produziu ficará aí para os cães gananciosos repartir os seus despojos, e cada um despojos, e cada um puxa para um lado, e outro para outro, e outro para outro, e ele vai num caixão para o além-túmulo, sem direito a nada, senão um bom terno, um bom sapato, uma boa gravata, um bom paletó e nada mais. Então, meus queridos irmãos, você que está aí, que está ouvindo esta palavra, eu vou falar para você o que vai acontecer a partir de um determinado momento. Pastor Manuel Jerônimo, é esse que vos fala. Você pode me estabelecer qual é esse momento? Nunca eu vou falar isso. Porque todos que se aventuraram, estudaram, buscaram cronologia e apontaram tal data para Jesus voltar ou para o mundo acabar, todos eles deram com os burros na água e não acertaram nada, porque Jesus disse, nem eu sei, nem eu. E quando ele disse, lembre-se que ele estava na qualidade de homem. Ele estava revestido do corpo da carne. Naquele instante ele era um homem. Homem mesmo. Sendo que a sua essência era de Deus. Mas ele não falou como Deus, que nem ele sabia. Ele falou como homem. Hoje, evidentemente, que investido no seu templo espiritual, na morada celestial, ele sabe o que está determinado para esta humanidade e ele próprio descreveu com horrores. Então você aí que está nesse momento, desfrutando de riqueza, correndo atrás de riqueza, correndo atrás de grandeza, achando que você é eterno aqui na terra, eu vou descrever para você o que vai acontecer antes da volta gloriosa de Jesus. E vou dividir essa mensagem em 3 partes
porque ela é de vera um pouco estendida e com pouco tempo eu não posso escrever, e você não ia ficar aí 1 hora me ouvindo, mesmo porque você não tem desejo, você não quer ouvir a verdade verdadeira. Muitas vezes você quer ouvir o quê? Baboseira, pisa no sal, que você vai sair, que o demônio vai sair, bebe água, que a doença vai ser curada, veste, põe uma toalhinha debaixo do seu travesseiro, uma toalhinha ungida, que você vai ser abençoado e curado. Tudo baboseira é mentira, ledo engano, amados irmãos. Nunca existiu isso. A palavra de Deus é pura e verdadeira, não tem rodeios. Ou você crê no que está escrito, sendo palavra de Deus. Por exemplo, o político fala, o padre fala, o pastor fala, você pode apostar que aquilo que ele falou é pura verdade. Ele está empenhando a vida dele naquela palavra, mas a palavra de Deus está escrita que ela é eterna. E pode acabar tudo. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passará sem que tudo se cumpra em todos os seus pontos de que ele falou. Então, meu dileto e amado irmão, esse irmão que eu estou dizendo é irmão da criação, todos somos criados por Deus na pessoa de Adão. Estou me referindo a este homem, mas não estou me referindo aos irmãos da igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 27 e 28, porque talvez você que está aí corrompido e corrompendo, porque tem aquele cara que se corrompe e tem aquele que corrompe e é corruptor, e depois ele passa a ser também corrompido. E o que é que mais corrompe o homem? São basicamente 2 coisas. O poder, sede de poder. Teve um cidadão aí que há tempos atrás disse que ele era capaz de pisar no pescoço da mãe para chegar ao poder. Poder do quê? Poder de Estado. Ser o presidente, governador. Então, esse indivíduo corrompe todas as pessoas que estiveram ao seu redor com palavras lisonjeiras, palavras bonitas, palavras hipócritas, que você vai acreditar naquilo e amanhã você vai ver, me enganei, lei do engano, ele me enganou, eu acreditei nele e fui enganado. Então nós só devemos acreditar em Jesus. Todos os homens, com raríssimas exceções, existe engano e existe antes já planos para lançar determinado plano, lançar determinada palavra, já sabendo que um grande grupo de pessoas, principalmente aqueles que mexem com a mídia, aqueles que estão na tela da televisão, que é o maior meio de comunicação das pessoas no mundo e, consequentemente, é ali que surge a mentira, que surge o engano, que surge o imbróglio, que surge a demagogia, que surge a tapiação. E isso, infelizmente, também está na religião. Há poucos dias atrás, um padre, estou falando com todas as letras, porque eu estou aqui para falar a verdade que Deus me revelou, e a qual eu conheço. Disse para o mundo, porque ele falou por meio da eletrônica, vai para o mundo. Ele disse que quem criou a Bíblia foi a Igreja Católica. Não sei se vocês ouviram isso. Ele falou reiteradas vezes que a Bíblia fora criada pela Igreja Católica. Você imagine, você que é católico está aí, ouvindo um padre desse, recebendo comunhão de um padre desse, recebendo orientação de um padre desse, de um mentiroso, de um falso, de um paroleiro, de um falastra. Como é que você pode acreditar num indivíduo desse que diz que a Igreja Católica foi quem criou a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, meus queridos, foi escrito por aproximadamente 40 homens, e esses homens demoraram aproximado um período de 1.600 anos, desde o primeiro até o último. O primeiro foi Moisés, e o último foi João do Apocalipse. Um período de 1.600 anos para a conclusão do livro sagrado. A priori, a Igreja Católica e as igrejas conexas com ela, que são conexas mesmo, foram selecionando o livro. Mas houve uma época que a Bíblia tinha 80 livros. Depois foi selecionando. Hoje chegou-se a 66 livros. Mas ainda dentro da Igreja Católica, a Bíblia, que com aqueles abre, prega e faz 6 sermões, ela é completa,
com 73 livros, sendo que 7 livros são apócrifos, porque tem deles que ensinam até simpatia. Como é que o livro desse é de Deus? Se ele está ensinando simpatia. Simpatia é coisa dos homens, é coisa mentirosa, é engano, é invencionismo. Então, meu dileto e querido irmão, eu vou centralizar, a priori, esta mensagem que vos estou dando em Apocalipse, capítulo 16. Você pode abrir a Bíblia em casa aí e já vai conferindo do verso 1 ao verso 21. E vou também complementar com Mateus 24, verso 29 a 35. E ali são profecias. O que são profecias? Não é essa aí, não. Tem gente aí que está se titulando profeta. Outros aí se colocaram como apóstolos. Apóstolo fulano, apóstolo. Na Bíblia só fala de 12. Apocalipse fala dos 12 apóstolos, simbolizando as 12 portas da cidade santa. Não é a Jerusalém que eu estive. A Jerusalém pecadora. A Jerusalém, lá eu encontrei um cemitério só de profetas mortos e de homens de Deus que pregaram a verdade. Eu entrei nesse cemitério e visitei. Você nunca ouviu dizer ninguém, porque ele diz que aquela Jerusalém terrena que está ali no Oriente Médio é a cidade santa. Mentira! Não tem nada de santo, que tem lá é briga, é sangue derramado, inclusive por ganância, para ver quem tem mais território. É o caso, Israel sustenta as suas verdades e os que estão combatendo ele, que são os palestinos, também sustentam a deles. Diz que tem determinado direito, porque já vem lá de Abraão, e que vem de Ismael, e que são filhos de Abraão através de Ismael, e que tem seus direitos reservados ali, que chegaram primeiro que Israel. Mentira. Eles não chegaram, o atual palestino, não chegaram primeiro. Quem estava lá, quem dominava lá, e quem construiu Jerusalém. É aquela Jerusalém que estou falando, do muro. Ela tem aproximadamente 1.000 quilômetros quadrados. Ela não foi construída por Israel. Muros foram reconstruídos. Muro foi reconstruído por Zorobabel. Muro foi reconstruído por Neemias. Mas a cidade que foi construída lá, onde ela está, foi pelos jebuseus, um povo que hoje está espalhado pelo mundo. Não existe mais a etnia deles, localizada em multidão, em um patrimônio, em uma bandeira, em um país, não existe mais. Foi dizimado. Quem dizimou esse povo? Quem espalhou isso pelo mundo? Um rei chamado Davi, que tomou a posse daquela cidade, estabeleceu o reino de Israel ali, em Jerusalém, naquela parte que era de Judá, foi um terreno que foi a possessão dada a Judá, e estabeleceu ali, e tornou-se assim a capital de Israel, que Israel diz que é a capital indivisível. Que é indivisível por quê? Os palestinos reivindicam uma parte, a metade da capital de Israel, da capital de Israel, Jerusalém. Israel disse, não, é indivisível. Ninguém, além de nós, tem capital aqui em Israel. Jerusalém é de Israel. Então aquela Jerusalém é do pecado. Matou Jesus, matou Tiago, matou Simeão. Tiago era o primeiro pastor, Simeão o segundo, 120 anos, foi morto ali no templo. Jogado lá de cima, mataram Simeão com 120 anos. E quem matou? O clero do judaísmo. Eles estão lá, eu vi eles. Eu fui olhar eles. Eu fui na sinagoga deles, olhar de longe, que pessoas de fora, persona não grata lá dentro daquele recinto. É preciso ter alguém que te encaminhe para você poder entrar e sentar lá dentro e ouvir aquele culto apócrifo, aquele culto frio da leitura da lei e da leitura das leis cerimoniais, que não tem nada a ver com a lei dada a Moisés, do livro de Deuteronômio 20, Êxodo 20 e Deuteronômio 5, ali foi uma lei estabelecida da parte de Deus. Ela é tão verdadeira que quando Deus mandava o maná para os judeus lá no deserto, ele dizia, olha, vocês colham, cuidem em colher, né? E na sexta-feira de manhã, que só caía de manhã, de madrugada. Por quê? Amanhã é sábado, não vai cair, se você não tiver, vai passar fome.
Então o próprio Deus, olha para mim, você aí, hipócrita, o próprio Deus respeitava a lei. Hoje você está sob o ápice, o arrimo de uma outra lei, que é uma lei adulterada dos 10 mandamentos da Igreja Católica, que colocou goela abaixo para você ouvir e respeitar, em detrimento da lei dada por Deus. Então eu pergunto para você, como é que pode você respeitar a lei adulterada dos 10 mandamentos, do decálogo de Deus, dos livros que eu já citei, em detrimento desta lei de Deus, ouvir do magistério da Igreja Católica Romana 10 mandamentos adulterados? Você já leu os 10 mandamentos da Igreja Católica? Você nunca leu? O que é que você está fazendo aí? Está andando feito um cego em caminho do abismo, para você cair no abismo e só se lembrar quando cair no abismo e não poder daí sair mais? Por que você não lê a palavra? Por que você não procura homens sábios de Deus que tem? Jeremias 3,15 diz que Deus deu a pastores sábios, homens revestidos de sabedorias que podem você interrogar. E não é essa baboseira que tem aí, não. Essa discussão idiota que você encontra aí em alguns programas aí, em que cada um quer apresentar o seu nicho doutrinário. Não é isso, não. São homens nascidos do Espírito Santo, que têm como interpretar a Bíblia para você. Você está dentro de um, que é eu, Manuel Jerônimo. Hoje já no ocaso da vida, já velhinho, todavia revestido do mesmo vigor de quando era jovem, com o mesmo ânimo de quando era jovem, para manejar a palavra de Deus. Então, eu estou encerrando essa parte introdutória e daqui a pouco eu vou para a segunda parte deste ensino, que é exatamente a leitura de Apocalipse, capítulo 16, versículo de 1 até o 21. Volte a me ouvir. Não fique sem dar continuidade em ouvir este programa, esta live, porque vou falar de verdade que implica a sua vida. Ah, mas eu estou alheio a isso. Você não está alheio, não. A chuva não vem só para o bom, ela vem para o ruim também. Chove na terra para tudo. Isso que vai acontecer aqui, que você vai ficar horrorizado quando eu descrever, porque nunca falaram isso para você. Lá na igreja o que eles falam é sal, é pimenta do reino, é agorada, é toalhinha, é feijão que cura o vírus que campeou o mundo inteiro, né? Tá aí. E outra coisa, ele não vai mais sair da terra, ele vai continuar aí. Quem tomar as vacinas fica um pouco protegido. E quem tomar, morre, como já morreram tantos no mundo inteiro. Então, volte daqui a pouco dar continuidade nesta palavra em nome de Jesus. Eu te peço.